Olá, prosseguindo com o estudo sobre o Reino de Deus, neste vídeo vamos ver o que está em Marcos, capítulo 10, versículo 24. É o seguinte: E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no Reino de Deus. Este versículo está num contexto amplo que vai do versículo 17 ao 27. Para compreender o contexto, vamos ler. Repondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Na primeira parte deste texto, que antecede os 3 versículos em que Jesus cita Reino de Deus, há esta passagem de que o homem perguntou a Jesus: Que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde: Cumpre os mandamentos, como diz ali: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Nós verificamos aqui que todos estes 6 mandamentos, eles se referem da relação da pessoa com o próximo. Então ele está explicando aquele homem que perguntou: Que farei para herdar a vida eterna? Cumpre os mandamentos, não é? Que são eternos. Aí ele cita os 6, que se refere à parte de relacionamento da pessoa com o próximo. Nós vamos verificar em Mateus, no versículo 19, de 16 a 26, a mesma passagem. Só que ali, como diz Marcos, não, como está dito em Marcos, não defraudarás alguém. Em Mateus está trocado por: E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que interessante. Então Jesus diz que para
herdar a vida eterna, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Porque todos esses 6 mandamentos se referem à relação da pessoa com o próximo. Devereis amar o vosso próximo como a si mesmo. Isso nos garante, não é, a vida eterna. Porque estes mandamentos são eternos, eles não mudam nunca. O que muda são a cobiça, a fraude, todas essas coisas, né? O adultério, matar, furtar, dar falso testemunho, desonrar o pai e mãe. Isso não é eterno, isso é uma fase passageira da evolução, quando predomina o egoísmo. Então Jesus respondeu ao homem: que farei para herdar a vida eterna? Cumpre as virtudes eternas que não mudam nunca. A ele deu 6 mandamentos. Mas aí o homem, ele prossegue, ele não ficou satisfeito. Ele diz ali: tudo isso tenho guardado desde a mocidade. Então Jesus complementa a resposta. É uma outra questão já. Não basta querer a vida eterna, ele queria mais. Então Jesus diz: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. O que ele está se referindo? Se naquela primeira resposta Jesus se refere ao segundo mandamento maior, amar o próximo como a si mesmo, aqui ele está dando um mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas. Diz assim lá em Marcos 12, versículo 30, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, nesta passagem, quando Jesus fala isso, ele está orientando ao jovem que não queria apenas a vida eterna, ele queria mais. Então Jesus diz sobre o primeiro mandamento em outras palavras, porque aqui nós estamos em Marcos 10. Jesus vem falar sobre o mandamento maior em Marcos 12, né, versículo 30. Então veja só: vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Isto aqui, fazer isto aqui, vender tudo quanto tens, dar aos pobres, terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Seguir Jesus é abrir mão de toda possibilidade de bens materiais, tudo. E aí já corresponde ao mandamento maior. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Olha que interessante. Mas aí, isso não dava para o homem. Não queria a vida eterna, ele queria também mais. Mas já não deu para ele. Ele queria o reino de Deus, reino total, reinar completamente a sua alma. É isso que ele queria. Mas a vida eterna somente não bastava. É aí que Jesus entra com aqueles comentários para com os seus discípulos. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. A pessoa pode ter riqueza e cumprir os mandamentos que ele cita ali. Não adulterar, não matar, não furtar, não dar falso testemunho, não defraudar a ninguém, não defraudar alguém, honrar o pai e a mãe. A pessoa sendo rica pode fazer isso aqui, perfeitamente.
Agora, abrir mão de tudo isto, da sua riqueza, de suas posses, de suas facilidades, aí a pessoa já vai para um outro patamar de evolução, ficar inteiramente sob o reino de Deus. Aí Jesus diz, é difícil isso aí, para quem tem riqueza. Ele repete, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Muito interessante, porque uma coisa é vivenciar a vida eterna, é cumprir os mandamentos, que relacionam-se da pessoa para com o próximo. Mas quando é a pessoa para consigo mesmo, porque aí a posse das riquezas e tudo já é uma relação da pessoa consigo mesmo. Não é a relação da pessoa com o próximo. Aí é que entrar inteiramente no reino de Deus. Aí há os comentários dos discípulos, e eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas para Deus não é impossível, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então veja que interessante, quando nós estamos na categoria humana, aqui encarnado neste planeta, nós somos ainda, devido à nossa pouca evolução, ainda somos apegados aos bens materiais, ainda que venhamos a cumprir as relações da gente com o próximo. Agora, as relações da gente para conosco próprio, aí é o apego às riquezas, aí já é mais difícil. Neste mundo é difícil. Por isso que ele diz, para os homens é impossível salvar-se, mas não para Deus. Quando nos colocamos sob o total comando de Deus, negando-nos a nós próprios, abrindo mão de tudo que é de natureza material, aí nós estamos inteiramente sob o reino de Deus. Aí já não somos nós, personalidade, que vivemos aqui na Terra, mas é Deus, através da personalidade. Paulo diz, numa certa altura dos seus ensinamentos, não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ele tinha ultrapassado todos os graus de apego à natureza material. Já não tinha medo da morte, não tinha nada, ele abandonou tudo e se dedicou de corpo e alma, como nós vamos ver ali no mandamento maior. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. A este ponto chegou Paulo, de modo que ele disse aquilo ali. Já não sou eu mais, personalidade, Paulo, não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Quem é o Cristo? É a superconsciência, é o Espírito. E o Espírito é a manifestação de Deus em nós. É a nossa medida de Deus, porque o Espírito progride também. Não é? Então aqui está o ensinamento. É o primeiro mandamento, que é a relação da pessoa para consigo próprio, para com Deus. O segundo mandamento é aquele, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este amar o próximo como a ti mesmo, aquele homem conseguia cumprir. Então ele já tinha herdado a vida eterna, ele estava já vivenciando isso. Mas a relação dele para com ele mesmo ainda não tinha dado, não é? Muito bem. No próximo vídeo, nós prosseguiremos ainda em Marcos, capítulo 12,
e versículo 34. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.